Olá! Boa Tá me noite. ouvindo? Aqui Boa está noite, Verde. tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu não sei se estás-me a ouvir também. Antes de mais, obrigado pelo convite para falarmos um bocado Que sobre a bom. comunicação social e para também mostrar o que é este meu país, Cabo Verde, que tem muito a ver com o Brasil. Ficamos aqui no meio do Muito, Atlântico, mas temos muito. muita coisa a ver com o Brasil. Que legal, que legal. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados todos os sábados, meio-dia, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Cashbox, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra também os nossos colunistas, o historiador Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 14 de agosto de 2020, edição de número 143 do programa Paiaiá em Quarentena, essa série de entrevistas que começamos aí no início, demos início nessa pandemia. Todos os dias uma personalidade importante, hoje não é diferente, uma personalidade internacional aqui para o nosso bate-papo, jornalista da RTC, Rádio e Televisão de Cabo Verde, Marco Rocha, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite novamente. Obrigado eu, mais uma vez, por teres-me convidado para bater um papo em português, adocicado do lado do Brasil. Que honra recebê-lo aqui. Você fala de que cidade aí em Cabo Verde? Eu estou na capital do país, que é a cidade da Praia, que é a maior de todas, portanto é a capital do país. Nós já tivemos uma outra capital no tempo colonial, mas isto muitos anos atrás, quando os portugueses acharam Cabo Verde, que foi a Cidade Velha, que é a Ribeira Grande de Santiago, que é património da humanidade, e depois a capital mudou-se aqui para a cidade da Praia, porque a cidade da Praia fica num planalto, platô, e então era uma forma também de controlar, de ter uma certa segurança sobre quem invadia a ilha de Santiago, porque somos um país formado por 10 ilhas, só 9 que são habitadas, outra é uma reserva natural. Que horas são aí agora? Nós estamos neste momento 22h34, 2 horas a mais do que aí no Brasil. Isso, aqui são 20 horas e 34. É cedo, jornalista não dorme cedo, né? Você também não dorme cedo. Não, por acaso não. Por acaso eu tenho o bom hábito de trabalhar depois de vir do trabalho. À noite tento preparar as minhas coisas, dar uma vista de olhos nas notícias, notícias que são frescas, antes das pessoas verem muitas das notícias, e também tenho o hábito de ver muita televisão brasileira. Eu sou um aficionado da CNN Brasil, que é um canal que acho eu desde o mês de março está no ar. Sigo muito a CNN no Brasil, até para perceber como é que o Brasil está a lidar com esta questão da pandemia e também para perceber a personalidade do Jair Bolsonaro, o vosso presidente. Por falar nisso, eu também gosto da CNN. Você falou, ela estreou aqui no Brasil em 15 de março, mais precisamente, né? Gosto do tipo de jornalismo que ela faz. Por falar em pandemia, antes da gente entrar até na tua história e na história de Cabo Verde, como é que está a situação aí do país em relação aos casos de Covid? Olha, o continente africano foi dos últimos a entrar para as estatísticas da pandemia da Covid-19. Mantivemos os números extremamente baixos. Se fizermos uma avaliação a nível mundial, nós vamos ver também que ainda continuamos não temos tantos casos assim não digo que não seja alarme, porque a situação é alarmante, mas em relação a outros continentes não temos muitos casos. O principal foco de doença está neste momento na África do Sul, que acho eu que é o 5º país mais contaminado do mundo, e no norte de África, nos países do Magreb, nos países Egito, Argélia, Marrocos, enfim, naquela zona. Em relação ao restante dos continentes, dos restantes países do continente africano, se bem que já atingimos, acho eu hoje, a cifra de 1 milhão de contaminados. Aqui em Cabo Verde temos neste momento 33 pessoas que já faleceram,
pessoas idosas que tinham problemas relacionados com outras questões de saúde, mas eu, se me permitir, já vou abrindo aqui o site da Covid-19, que é o site oficial de Cabo Verde, mas acho que neste momento estaremos à volta dos 2.000 e tal casos, mas sou capaz de confirmar o número daqui a pouco. Nós tivemos um estado de emergência, saímos do estado de emergência, fomos para um estado de calamidade, tentamos fazer uma certa abertura para que o país voltasse a funcionar. Mas nós percebemos que a partir do momento que fizemos a abertura e que os testes começaram a ser multiplicados, o número aumentou drasticamente. Nos últimos dias temos tido acima dos 50, 60 contaminados e, como já disse, já morreram até o momento 33 pessoas, não estou, se a memória não me falha. Mas nós temos um grande problema que é o seguinte: as pessoas não obedecem ao confinamento. Nós estamos a falar de África, terceiro mundo, e quando se diz a um europeu, fica em casa, o europeu tem onde ficar, o africano não tem isto, o africano tem que estar na rua. Olha, são neste momento 3.136 casos confirmados, 2.254 altas, os tais casos recuperados, temos 847 casos ativos e 33 óbitos. As principais ilhas, somos 10, a principal ilha, a ilha mais contaminada é a Ilha de Santiago, tem neste momento 2.482 casos, de onde estou a falar neste momento, e a Ilha do Sal, que é a mais turística de todas, tem 525 casos. Em relação à Ilha do Sal e à Ilha de Santiago, o turismo é o motor da economia nacional. O país gira à volta do turismo e muita da riqueza do país vem do turismo. O governo esperava, por exemplo, até 2021 ter 1 milhão de turistas, ou mais do que isso, entrar no país. Esta cifra não vai ser conseguida porque fechamos as fronteiras, temos o país fechado, o governo prometeu abrir agora na meados de agosto, mas pelos números de casos, eu acho que não vai ser aberto para voos internacionais. Estamos a circular entre as ilhas, temos que fazer os tais testes, 72 horas, os testes PCR, 72 horas antes de embarcarmos, mas como eu te dizia, o confinamento é extremamente complicado, as pessoas continuam a circular, foi emitido uma norma para andarmos com máscaras nas ruas, mas andamos pelas ruas e vemos que nem todas as pessoas têm máscaras. Os autocarros, que é o que vocês aí no Brasil chamam ônibus, no início há uma diretiva para que eles não tenham lotação esgotada e tenham um número mínimo de passageiros, mas essa regra não está a ser cumprida. Na Ilha do Sal, como disse, era a mais turística de todas, as praias foram abertas. E então vimos uma enchente de pessoas a ir para as praias. Eu até, eu sou o pivô do Jornal das 20 horas, não sei como é que aí no Brasil se diz pivô, mas pronto, é o apresentador do principal jornal de televisão. E então dei uma notícia que era... o âncora, o âncora, yeah, the anchor. O âncora eu estava como âncora do jornal e então dei uma notícia que a praia mais movimentada da Ilha do Sal, que é a ilha mais turística de todas, estava cheia de pessoas, cheia de jovens que não se preocupavam com a questão da segurança, não mantinham o distanciamento físico. Eu não gosto muito desta palavra distanciamento social, porque hoje em dia com as redes sociais o distanciamento social acho que é um termo que não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. O distanciamento físico é o termo mais correto. Não mantinham este distanciamento físico e nós vimos que há uma série de, como é dizer, de falhas ou uma série de ignorância das próprias pessoas que não estão a seguir as regras e logicamente que o número de contaminados vai aumentar se não tomarmos determinado tipo de precauções. Logicamente que as autoridades de saúde têm lançado os apelos, mas eu acho que em questões como esta as autoridades policiais deveriam deveriam ser mais assertivas, deveriam usar mais a força para manter as pessoas em casa e fazer com que elas obedeçam as regras que estão a ser emanadas pela OMS e pelos diferentes órgãos de saúde dos países. Ô Marco, me diz uma coisa, aqui no Brasil os governadores, né, estados e prefeitos tiveram autonomia dada pela Suprema Corte, o STF,
para gerir sua própria cidade, o seu próprio estado. O que eu quero dizer com isso? O governo federal aqui, ele não interferiu nessas ações de combate ao coronavírus muito. Aí no Cabo Verde foi da mesma forma ou não? O governo federal tomou as rédeas, tomou a frente? Não, aqui é um bocado diferente, porque vocês são a República Federativa do Brasil, não é? E tem vários estados e tem um sistema descentralizado de poder. Aqui não, aqui está tudo centralizado, aqui as câmaras, nós não temos estados, temos o governo central, temos as autarquias, que são as câmaras municipais, mas as câmaras municipais não têm nenhum tipo de poder, têm um poder autárquico que recebem ordens do poder central. E quem faz toda a coordenação da política de saúde nesta questão da Covid-19 é o Governo, é o Ministério da Saúde, que tem as delegacias de saúde e dá determinado tipo de indicações. E depois nós temos o estado de emergência, que foi decretado pelo Parlamento, aprovado pelo Presidente da República. Nós sabemos quais eram as regras, o estado de calamidade também sabemos quais são as regras, mas quem dá todo tipo de autorização para qualquer tipo de iniciativa nesta matéria é o Poder Central, portanto o Governo. Logicamente que uma Câmara Municipal, se achar... E depois, neste momento, o Governo, nós temos aqui um instituto que é a Proteção Civil. Não sei se no Brasil existe a Proteção Civil, que é para agir em épocas de calamidade, etc. E a Proteção Civil está no terreno, juntamente com uma polícia que é a IGAI, que faz inspeção aos restaurantes, aos hotéis, aos bares, está juntamente com as forças militares e estão colocados em cada um dos municípios para prestar mais um apoio, sensibilização às pessoas, não um apoio de força. E as câmaras municipais não têm essa prerrogativa na lei que podem impor determinado tipo de iniciativas. Resumindo, é o Governo Central que dá as indicações, que são respeitadas por todos os países, por todo o país, nomeadamente pelas câmaras municipais, que são neste momento 22 câmaras. Você falou no início que Cabo Verde tem muita... E depois só por uma questão de informação, nós somos ilhas, e então tu deves perceber que... Só para concluir, nós somos ilhas e as ilhas, quando o governo mandou fechar as fronteiras, mandou fechar os portos, mandou fechar os aeroportos nacionais, portanto as ilhas ficaram confinadas. Se houvesse vírus, circulava dentro das ilhas. Agora, quando se abriu as ilhas, quando os barcos começaram a circular com passageiros, os aviões, o governo já sabia de antemão que o vírus poderia circular de uma ilha para outra. Até houve casos de ilhas que não tinham Covid e que depois apareceram com pessoas que estavam contaminadas que vieram das outras ilhas. Você falou no início das semelhanças entre Cabo Verde e o Brasil, que são muitas. Eu preciso confessar uma coisa aqui, que eu acho que o sotaque mais lindo do mundo é o sotaque português. Eu adoro. De vez em quando até eu fico tentando imitar português, entendeu? Mas não vou fazer isso aqui para não pagar mico também, para não fazer feio aqui. Mas eu adoro. Aí em Cabo Verde teve uma das mais importantes cantoras do mundo, a Cesária Évora, que tem uma voz belíssima. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas semelhanças que há entre Cabo Verde e Brasil, principalmente cultural também. Olha, eu acho que em tudo, as caravelas portuguesas, quando foram para o Brasil, passaram primeiro por Cabo Verde, antes de chegar ao Brasil. Um dos marinheiros... havia a história de um escravo que partiu aqui de Cabo Verde. Acho que ele já era telforreado, se a memória não me engana. Ele partiu aqui de Cabo Verde num barco para ir para o Rio de Janeiro. E naquele ano, o maior naufrágio que aconteceu no Rio de Janeiro, nesta caravela, foi este cabo-verdiano que salvou estas pessoas. Ele conseguiu salvar mais de 40 pessoas. E na Embaixada do Brasil aqui em Cabo Verde há um mural em que nós lembramos este
este feito deste Cabo Verde. Mas este era só uma parte. Mas nós temos muitas semelhanças. Nós temos a semelhança, se calhar, de cabo-verdianos que foram para o Brasil, de brasileiros que vieram para Cabo Verde e aqui se enamoraram, tiveram as suas paixões. A nossa música, nós também temos samba. Logicamente que o nosso samba é alguém que pegou no violão e fez os acordes e conseguiu, isto é muito parecido com o samba, e adaptou à música de Cabo Verde. Havia escaravelas que que faziam a ligação, no tempo do carvão, faziam a ligação entre a Europa e a América do Sul, paravam em Cabo Verde. O cavaquinho é um instrumento essencial na música de Cabo Verde. Eu não sei se o cavaquinho, antes de chegar ao samba do Brasil, passou por Cabo Verde, por cá ficou e depois foi para o Brasil, ou se foi o processo inverso, de algum marinheiro brasileiro que veio numa caravela, e as caravelas normalmente paravam no Porto Grande do Mindelo, que era uma grande baía, foi um porto extremamente importante durante o século XVIII, até finais do século XIX, porque os navios a carvão paravam em Cabo Verde para abastecer na viagem transatlântica. E o Porto Grande do Mindelo serviu como uma melting pot de muitas coisas que foram acontecendo aí. Nós temos um prato que é cachupa. A cachupa a gente tira o milho e põe o feijão, fica a feijoada. É a mesmíssima coisa. Nós vemos muita novela brasileira. Ai da programação da televisão nacional de Cabo Verde exportar a novela do Brasil. É um Deus nos acuda. Parece que vai haver um golpe de Estado. Enfim, a nossa ligação é tão grande, tão grande, tão grande. A ligação de Cabo Verde com o Brasil é uma coisa tão, tão grande que nós ficávamos aqui a pensar pormenores que poderiam acontecer na forma de falarmos, na forma de sermos, no berimbau que vocês usam, e nós temos a Simboa, que é uma coisa muito parecida, nesta ligação de escravos que saíram de África, passaram por Cabo Verde e foram para o Brasil. O seu Jorge, que esteve aqui em Cabo Verde para vir participar de um grande festival de jazz que é aqui, que é o Crioulo Jazz Festival, que este ano infelizmente não aconteceu. O seu Jorge diz que a avó era cabo-verdiana. Há mais uma série a Camila Pitanga, acho eu, que também diz que tem uma ligação com o Cabo Verde. Gabriel Pensador, também fala muito daí. Não é Emílio Fagundes, bom, pronto. Há uma série de atores, de pessoas. Gabriel Pensador esteve aqui em Cabo Verde, passou aqui muito tempo para fazer música, veio dar para concerto, ficou aqui durante muito tempo. Enfim, há uma série de ligações entre o Brasil e Cabo Verde, ligações culturais, ligações físicas das pessoas. Há uma grande comunidade cabo-verdiana em São Paulo que foi para o Brasil nos finais do século. Peraí, deixa a internet dele, deu uma congelada. Deixa eu ver se volta. Vamos aguardar. Internet. Sair, deixa ele voltar novamente. Que aí. Deixa eu ver se ele tá. Pronto, já mandei o convite novamente aí. É só aceitar, Marco. Isso, voltando. Problema. É de um país do terceiro mundo. Tô retomando. Você estava falando da comida aqui, que tem aqui em São Paulo. Sim. Nós temos o prato tradicional de Cabo Verde, chama-se cachupa. A cachupa é uma feijoada que não é feita com o feijão preto, mas é feito com o milho. E se tu tirares o milho da cachupa, ficas com uma feijoada. Se trocares, aliás, o milho puseres uma cachupa, ficas com uma feijoada. Então há esta. Vocês têm aqueles doces da Bahia que também nós aqui consumimos. Você gosta de rapadura?
Você gosta de rapadura? Gosto, adoro. Não é mesmo? Adoro. A cachaça do Brasil é o grog de Cabo Verde, é feito pelo mesmo processo da cana moída que nas Caraíbas é o rum, aqui o grog, no Brasil é a cachaça. Na música, nós temos também muita similitude. Grande artista cabo-verdiano que se chama Marbelucci, foi o ministro da Cultura de Cabo Verde durante algum tempo. Ele e o Gilberto Gil têm uma grande amizade, têm uma afinidade cultural, acho que os dois já fizeram trabalhos musicais juntos. A Mayra Andrade, que é uma grande voz da música de Cabo Verde, desta nova geração também, esteve envolvido no Refazenda, há 40 anos do Rio de Janeiro, ou do Gilberto Gil, fez a estrada com o Gilberto Gil. E a Manu Costa já veio aqui tocar, João Bosco adora Cabo Verde, nós adoramos João Bosco, portanto estás a ver que nós temos aqui uma coisa muito parecida. Que legal. Há uma música da Cesária Évora, que diz que São Vicente, que é a ilha onde ela nasceu, que está num dos discos da Cesária, e ela canta que São Vicente é um brasilinho, portanto o Brasil é em ponto pequeno, porque nós também temos o Carnaval, um Carnaval que até a brincar dizemos que São Vicente é um Brasil pequenino onde se faz o Carnaval. E o ano passado já houve uma experiência com o Dudu Nobre, que esteve aqui em Cabo Verde, com a sua... que veio dar um workshop sobre o Carnaval do Brasil, e os carnavalescos aqui de Cabo Verde foram para o Brasil assimilar toda aquela indústria carnavalesca para tentar vir aplicar aqui. E se as pessoas quiserem descobrir um bocadinho do Carnaval do Brasil, é só ir à internet para ver. Economicamente, nós se calhar poderíamos ter uma ligação muito mais forte com o Brasil, mas nós consumimos muita coisa do Brasil, importamos muito do Brasil, principalmente vestuários, produtos de beleza, há uma grande conexão comercial com o Brasil. Foi constituída uma pequena parceria entre Cabo Verde e o Brasil, entre os empresários dos dois lados, mas isto ficou pelo caminho porque há a comunidade dos países de língua portuguesa, chamada CPLP, em que todos os países de língua portuguesa fazem parte. E a CPLP tem faltado sempre esta componente económica. E então foi bom que estes países começassem a negociar bilateralmente. As havaianas são muito usadas aqui em Cabo Verde, a camisola da é muito usada aqui em Cabo Verde. Nós vemos várias marcas. As havaianas. Vemos muitas marcas do Brasil nas prateleiras dos supermercados aqui em Cabo Verde, e a nossa transportadora aérea, o governo que está em exercício atualmente, montou na Ilha do Sal, que está a ilha turística, o que eles chamam do hub do transporte aéreo, que era fazer uma conexão, e tiveram que privatizar a Companhia Aérea Nacional. E a companhia que depois ganhou a privatização, que é a Icelandair, que é da Islândia, tentou montar uma base aqui no Sal, que era para trazer os passageiros da Europa, fazer a conexão depois com a América do Norte e com a América do Sul. E Cabo Verde, e a transportadora cabo-verdiana, é das poucas transportadoras africanas que têm um certificado para aterrar nos Estados Unidos da América. Então isto era uma mais-valia económica para a transportadora. E também nós tínhamos uma ligação com Fortaleza. Fortaleza. Eu fazia ligações diretas com Fortaleza, tentando trazer brasileiros que estavam naquela zona para ir para a Europa, usando a plataforma da Ilha do Sal, ou levando os cabo-verdianos também para irem para o Brasil, para passar férias em Fortaleza. E também nós temos uma grande comunidade estudantil. Neste momento o Brasil é o país que recebe mais estudantes cabo-verdianos. Portanto, em todas as universidades brasileiras, és capaz de encontrar cabo-verdianos, mas logicamente mais na zona do Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais, que são os grandes polos universitários do Brasil. Me diz, falando um pouco também agora da tua história, você é jornalista, há quanto tempo já na comunicação, no jornalismo? Fale um pouco da sua história também na comunicação. Profissionalmente a ganhar dinheiro há 20 e não sei quantos anos. Comecei profissionalmente a ganhar dinheiro no dia 11 de novembro de 1997.
portanto é só fazer as contas. Eu fui correspondente da televisão pública e da rádio pública na União Europeia. A minha base era Lisboa, mas eu também era jornalista de um outro canal, um canal português, que é a RTP, que é o principal canal que é o canal que é a estação pública da televisão portuguesa, e colaborava também com a agência Lusa, que é a principal agência de notícias em língua portuguesa. Portanto, eu estive durante todos os anos na Europa, que me deu para ter uma visão do que é a União Europeia, porque nós somos um país, Cabo Verde é um país de imigrantes. Nós temos mais gente fora de Cabo Verde do que dentro de Cabo Verde. E a União Europeia é o segundo destino dos imigrantes cabo-verdianos. Então deu-me uma grande bagagem a nível profissional, para perceber de que forma a nossa comunidade que sai de Cabo Verde, sai do Brasil, por exemplo, para ir viver o American Dream e depois ver que aquilo não é nada disso. A minha comunidade que saiu daqui para ir ganhar dinheiro no estrangeiro, mas teve que passar por muitas dificuldades. Portanto, eu estive durante muitos anos a trabalhar no estrangeiro, na Europa, o que me deu uma bagagem profissional muito interessante, e que, ao regressar ao meu país, tive durante algum tempo na Rádio de Cabo Verde, onde eu coordenava as manhãs informativas da rádio. Portanto, nós temos um programa aqui que se chama Bom Dia Cabo Verde, que é um misto de informação são durante 2 horas as primeiras informações do dia. E depois eu saí da rádio, estive na chefia da informação, na direção de informação da televisão pública. Depois estive como editor, sou editor há muitos anos do principal jornal da televisão, e sou o âncora do principal jornal também, e de um jornal que é o Jornal de Domingo, que tem a maior audiência televisiva aqui no país. E depois os domingos são sempre bons para fazer notícias, as pessoas estão cansadas, estão em casa, então nós podemos bombardeá-las com notícias que estão aptas para ver informação. Eu vou começar, já que você falou aí, você pronunciou âncora, aqui agora eu vou começar a chamar pivô, entendeu? Vamos trocar essa linguagem. Pivô. Vamos trocar isso agora. Agora você falou que apresenta o Jornal Domingo, quais os dias que é um você termo folga? porque o português do Brasil... Eu, como editor, não tenho, eu folgo, por exemplo, não trabalho aos sábados, e então há 2 dias de semana que eu tomo como a minha folga, mas nós somos dois apresentadores, uma semana está em antena, outra semana está em antena, mas nós neste momento temos um modelo que é fica em casa, portanto nós estamos a dividir a redação para muitas pessoas não se concentrarem no mesmo espaço, porque não é aconselhável a nível de saúde pública. E pronto, e depois o jornalismo tem esta coisa é muito absorvente, não é? E às vezes acordo e escrevo uma notícia, volto a dormir, sei lá, acordo, lembro uma coisa, escrevo no telemóvel para não me esquecer, e a comunicação social tem desta magia. E depois eu sou como se fosse um viciado, não me lembro de fazer outra coisa que não seja comunicação social. Eu sou filho de um jornalista. O meu pai foi inclusivamente até tenho aqui não sei se consegues ver, este é um livro que foi lançado recentemente aqui em Cabo Verde, que se chama Badal na Rádio. Badal na Rádio, traduzido para português, vai dar esta notícia na rádio. E conta a história, por acaso recebi o livro hoje, porque eu no Jornal de Domingo tenho o hábito de mostrar alguns livros. E é um livro interessante que fala das memórias da rádio aqui em Cabo Verde, porque no tempo colonial... Os radialistas não podiam dizer tudo, porque nós tínhamos a polícia política, vocês também tiveram uma polícia política, nós tínhamos uma polícia política que calava o cabo-verdiano, porque era o colonial, etc. E então este livro retrata quando os jovens disseram basta e vamos fazer um assalto à rádio e vamos tomar de assalto à rádio e vamos tocar a música nossa e vamos tocar as músicas proibidas e vamos falar de coisas proibidas. Estávamos no fervor perto da independência, que foi em 1975, estávamos num momento em que a ditadura em Portugal estava a cair no descrédito, portanto houve uma certa libertinagem. E o meu pai faz parte deste grupo de jovens que tomou
tomou a rádio de assalto em 1974. E eu depois as minhas brincadeiras, porque eu morava à frente da rádio, as minhas brincadeiras foram sempre em mexer nos potenciómetros, pôr música, a mexer nas bobines, ainda sou do tempo das bobines, que eu sabia fazer aquelas coisas todas, e eu fazia as mixagens, e eu fui crescendo dentro da rádio pública cabo-verdiana, passei pelos programas de crianças, passei pelos programas de adolescentes, passei pelos programas de jovens, até que quando fui fazer a minha licenciatura em Comunicação Social, portanto, a mim não me perguntaram se eu queria ser jornalista. Olha, estás inscrito na faculdade tal, no curso de Ciências de Comunicação. Mas eu, se calhar, nem queria fazer jornalista, eu queria ser advogado ou arquiteto. Não me deram esta possibilidade. Olha, vai fazer o jornalismo porque nós estamos a ver aqui todos os dias e pronto. E desde esta altura é o que é a minha profissão, é o que faço. Tento ser eticamente o mais correto possível, independente acima de tudo, porque nunca os poderes acreditam que um jornalista, só para concluir, nunca os poderes acreditam que os jornalistas são independentes. Se dizemos uma coisa, o partido que estava no poder ontem é contra nós porque estamos a favorecer não sei quem. Se dizemos outra coisa, o partido que hoje está no poder hoje é contra... Portanto, há aqui uma simbiose. Nunca... Nós é que sabemos se somos ou se não somos independentes na forma como exercemos a nossa profissão. Me diz uma coisa, você contando essa história aí do jornalismo, de poderes, tudo... Qual é a análise que você faz da cobertura do jornalismo hoje aí em Cabo Verde? Tem enfrentado também situações adversas por partes de autoridade? Quais são os desafios do jornalismo aí? Olha, o principal desafio é tentarmos chegar à nossa independência como profissionais. Eu acho que isso é um desafio em qualquer parte do mundo. Evoluímos muito, quer a nível profissional, quer a nível tecnológico. Hoje nós temos muito mais gente formada e quando nós temos mais gente formada, isto quer dizer que a nossa consciência como profissionais dos mídia é uma consciência mais assertiva, mais crítica, se bem que eu estou num país onde a minha sociedade é um bocado amorfa, é um bocado silenciosa, se bem que hoje com as redes sociais nós começamos a ver que as coisas estão a mudar e as redes sociais empurram os jornalistas à procura das notícias e isso é extremamente importante. Logicamente que eu quando falo-me em liberdade de imprensa, eu não coloco as coisas na questão da liberdade de imprensa. Eu estou num país que o jornalista pode escrever o que bem quiser, o patrão é que vai saber o que vai fazer com este jornalista. Nós temos mecanismos de defesa dos jornalistas, nós temos uma associação de jornalistas que sempre quando há necessidade intervém, chama o poder público à razão e sempre que tem a necessidade também recorre a órgãos internacionais para fazer qualquer tipo de denúncia. Eu, na minha profissão, nunca me senti coagido a fazer determinado tipo de coisas como jornalista. E depois isso também depende da credibilidade de cada profissional da comunicação social. Porque eles sabem se o Manuel é um fulano íntegro, eu não vou abordar o Manuel num determinado aspecto. Mas se o José não for, eu posso tentar abordar o José em determinado ângulo da notícia. Mas pronto, eu estou num país onde a liberdade funciona, nós somos dos países onde a liberdade de imprensa, se bem que ultimamente nós caímos alguns pontos no ranking internacional, mas nada de dramático, porque continuamos ainda a ser dos países no contexto africano, até no contexto mundial, onde a liberdade continua a ser uma marca da comunicação social aqui em Cabo Verde e do resto de África. A independência, que é uma outra coisa, porque a independência dos mídia é uma independência financeira. Se eu não tenho dinheiro, vou sempre depender de um patrão. Ou um patrão que é o Estado, ou o patrão que é o privado. Isto, eu não estou a inventar a roda. Sempre funcionou assim, enquanto nós não descobrimos uma outra fórmula, se calhar agora com as redes sociais, nós estamos a reinventar o jornalismo, porque tu pegas no teu telemóvel, tu fazes a tua notícia,
estamos aqui a fazer um live. Hoje em dia estes lives servem como fonte de notícia, porque se tu tivesses aqui o Bolsonaro a falar contigo, tinhas meio mundo a observar-te, não é? Portanto, as lives são fontes de notícia. Nós temos agora que pensar novas formas, novas leis para que a nossa independência também não seja violada quando falamos de redes sociais. Mas olhando para o contexto cabo-verdiano, nós evoluímos muito. O mercado é pequeno. Nós temos sempre a questão financeira como um dos empecilhos para que a nossa comunicação social não seja mais desenvolvida, mais atenta, mais incisiva, mais investigativa, que pergunte mais ao poder, que pergunte mais ao setor privado. Enfim, há uma série de questões que ainda nós temos que colocar, que ainda vamos a meio do caminho. Mas, resumindo, eu considero que nós estamos a fazer um percurso de um país que tem 45 anos de história como país independente e que não tem ainda 30 anos como país democrático. Portanto, isto é um processo. Aqui, você falou nas redes sociais, aqui no Brasil, a gente tem lidado muito com a questão das fake news, notícias falsas. Esse fenômeno também tem aí e como lidar contra isso? Olha, as fake news não são de agora. Sempre houve contra-informação. Tiveram outro nome. O fake news é um nome mais moderno, não é? E hoje, se calhar, tem uma outra amplitude, porque usam as redes sociais. Antigamente, a fake news era só posta na rádio, na televisão ou no jornal. Hoje é completamente diferente. Isto é um perigo. Nós vamos, por exemplo, aqui em Cabo Verde, nós vamos entrar em período eleitoral. Já no dia 25 de outubro vamos ter as eleições municipais. E logicamente, que já nos avisaram, a Comissão Nacional de Eleições já avisou que a campanha vai ser completamente diferente. Vai ser feita nas redes sociais, porque os partidos vão ter que evitar comícios, vão ter que evitar contactos com as pessoas, enfim. E a minha curiosidade é saber de que forma é que as redes sociais vão funcionar. Eu sei que vão aparecer perfis falsos dos candidatos, vão aparecer notícias falsas sobre os candidatos. Agora, a forma como regular isso tudo é uma grande incógnita. Eu não sei se tecnicamente estaremos capacitados ainda para fazer esse tipo de controle, mas a entidade reguladora da comunicação social que existe aqui em Cabo Verde deve ter mais atenção, deve controlar estas páginas, assim que aparecerem, que se forem denunciadas, devem ser retiradas do ar. Não sei se implica ter um acordo com o Google ou com o Facebook, enfim, estas plataformas acho que vão ter que fazer parcerias e acordos com os países para que nós consigamos contornar essa situação, porque é um caso novo, são situações novas que ninguém consegue ainda controlar, que diariamente ouvimos políticos a fazerem declarações que apareceu tal coisa com o meu perfil e com a minha fotografia, mas esta página não é minha. Portanto, aqui nós estamos ainda a navegar às cegas. Nós estamos num campo completamente que não conhecemos e que está a andar a uma velocidade tremenda. E a cada dia aparecem situações novas que ainda tecnicamente nem a nível de leis, nem a nível tecnológico conseguimos dar respostas. Olha, ainda há bocado estava a ver uma notícia no Facebook e depois a pessoa, que é citada, veio dizer que a página não lhe pertencia, a página era de uma outra pessoa. Mas estão aí fotografias da família dessa pessoa, tem fotografia recente da pessoa, enfim, digamos que foi um copy-paste da página oficial da sua página no Facebook e que fizeram uma outra coisa com frases completamente absurdas. Portanto, isto ainda é uma situação um bocado complicada. E já começam a aparecer casos de
de fake news aqui em Cabo Verde, que foram desmentidos pelo governo, que envolveram o primeiro-ministro, que ele mesmo desmentiu, mas, como digo, não é nada que não conhecêssemos, que tinha outro nome. Já teve o nome de contra-informação, já teve o nome de notícias falsas, e hoje usamos esse termo fake news, e que, de uma certa forma, nós temos que combater, não sei como. Aqui também, esse ano é ano de eleição, eleições municipais foram apenas prorrogadas por mais um mês aí, em função da pandemia, bem parecido até com Cabo Verde. A gente tem comentado muito que aqui no Brasil, com a pandemia, o jornalismo voltou a ser protagonista. Você acha que pós-pandemia, o jornalismo sairá bem mais forte, com mais credibilidade? Eu acho que sim, principalmente quando nós fazemos notícias com seriedade e usando dados que são fiáveis, não é? E eu recentemente tive a oportunidade de observar o gráfico o Ibope, como vocês dizem no Brasil. Eu tive aqui a oportunidade de observar o gráfico das sondagens da audiência aqui na minha televisão. Nós estávamos a perder a audiência para as redes sociais, principalmente no tocante às notícias. E eis que, de repente, a partir do mês de março, a nossa audiência quintuplicou-se. Portanto, houve um aumento exponencial das pessoas que estavam a ouvir rádio, e a ver a televisão. Principalmente os dois órgãos públicos, porque a minha empresa, Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, nós temos a rádio e temos a televisão pública. São duas empresas dentro da mesma. E tanto a rádio como a televisão, houve um aumento do número de ouvintes e de telespectadores. Isto dá uma certa credibilidade à informação que nós fazemos. E isso também pode ser o aproveitamento para mantermos o nível de audiência. Mas o que é que mais chamou-me a atenção? Até não foi audiência, porque está também provado cientificamente que quando há algum caso que seja, não de pandemia, mas quando há algum fenómeno extremamente importante, um ataque ao país, enfim, os órgãos públicos de comunicação social têm sempre a credibilidade de ser o órgão fiel que eu vou seguir. Porque tem outros tipos de meio, tem outros tipos de contactos, e as pessoas que querem falar preferem falar num órgão público do que falar num órgão privado, principalmente quando se quer ouvir o poder, quem manda. Portanto, tem sempre a tendência de escolher a voz do país, que é o órgão público, do que escolher um outro órgão. Mas eu, na minha redação, apercebi-me de um fenómeno que estava a morrer. Nós temos aqui em Cabo Verde o hábito, porque nós temos a nossa televisão, não tem muitos jornalistas. Nós temos um quadro redacional curto, pequeno, que às vezes nem dá para cobrir todas as coisas que acontecem na cidade. Eu estou a falar de uma cidade que tem 100 e poucos mil habitantes. Não sei em que cidade é que tu estás. É que provavelmente... Eu estou em São Paulo, 12 milhões de habitantes. Obrigou-nos a fazer um outro tipo de exercício, que foi irmos à procura das histórias, e não das histórias que faziam parte da agenda, da pauta que estava para ser cumprida hoje, que o ministro vai... Ok, pronto, que é 12 milhões de habitantes que nós cabíamos dentro de um bairro, Cabo Verde cabe dentro de um bairro de São Paulo. E pronto. E obrigou aos meus profissionais, à minha redação, obrigou-nos a pensar noutro tipo de reportagens. Logicamente que damos cobertura à questão da Covid, que é a atualização dos dados, que são as notícias que são passadas pelo governo, mas depois obrigou-nos a outro tipo de exercício, que era um exercício de reportagem, de criarmos notícias quando o país estava parado. Porque nós paramos, a quarentena obrigou o país a parar, a economia não funciona,
a economia não funciona, as notícias não funcionam, está tudo à volta da Covid. E isto obrigou também o jornalista a fazer um outro tipo de exercício, como vou preencher, eu tenho 1 hora de emissão do telejornal, como vou preencher esta 1 hora de emissão do telejornal e também não provocando o efeito psicológico que a notícia pode provocar, que se eu bombardear as pessoas com 1 hora de notícias sobre a Covid, eu vou dormir covidiando. Então, convém que é a nossa função também como jornalistas, não deprimirmos o país de tal maneira que é o meu ponto de vista, não deprimirmos o país de tal maneira e fazermos uma agenda onde está mesclado a desgraça, com a esperança, não é? E isto também é o papel do jornalista nesta fase de quarentena. E obrigou-nos a esse tipo de exercício, porque estou a ver que tem sido extremamente útil. Hoje eu tenho uma redação que pensa mais. Porquê é que não vamos fazer uma reportagem sobre isso? Olha, este outro caso aqui merecia uma história. Portanto, há aqui uma maior envolvência para que as coisas funcionem. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aqui, em São Paulo, eu sou baiano, mas eu estou em São Paulo agora, mas eu sou da Bahia. Eu sou de um povoado chamado Paiaiá, na Bahia, tem 600 moradores, e lá nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130 mil livros. Vou te mandar um link para você ver depois, tá? A reportagem. Mas eu ia dizer o seguinte, aqui a queda de vendas dos jornais impressos tem caído muito. Como é que está isso aí em Cabo Verde? Olha... Não, aqui também é a mesma coisa, mas a nossa realidade é completamente diferente. Nós temos 2 jornais semanais. O resto da informação está na internet. Nós temos estes jornais semanais, que é o Expresso das Ilhas e a Nação, têm sites que atualizam diariamente as notícias. E depois temos mais um que sai 6 a 6 meses, que se chama Arte e Letras, que é expressamente sobre cultura, que escreve muita coisa sobre a ligação cultural entre Cabo Verde e o Brasil. E temos um outro que é Terra Nova, que é um jornal generalista, mas é ligado à Igreja, que sai também uma vez por mês. E o resto da informação está nos sites. Nós temos, sei lá, 6 ou 7 sites de informação diária, temos 2 jornais diários em online, portanto nós estamos a fazer essa transição. E nós temos também um grande índice de consumidores de internet. Nós somos dos países em África que tem o maior número, tem a maior proporção de pessoas ligadas à internet, quer a nível de internet móvel, quer a nível de internet fixa. Inclusivamente, o último relatório que eu vi sobre a ligação de telefones fixos foi de 12%, uma coisa ínfima, ao passo que a internet está a ser massificada a cada ano que passa. E nós temos aqui praças, em cada uma das praças do país, chamam-se praças digitais, porque há uma antena e as pessoas chegam lá com wireless e conseguem ter acesso à internet. Agora, por causa da Covid, estas ligações foram desligadas para que os miúdos não possam ir às praças a ver a internet e fazer ajuntamento das pessoas. Portanto, nós estamos mais ligados à internet. E dos nossos principais sites de informação, a televisão pública cabo-verdiana, o site da televisão, que é o www.rtc.cv, é o que tem maior número de visualizações, porque traz vídeo da parte da televisão, traz o áudio da parte da rádio e traz também texto. Depois temos o site da Agência de Notícias, portanto, aqui os jornais, apesar de estarem em crise, há muito, né, de agora, apesar de estarem em crise, estão em queda, mas eles têm assinaturas online. A versão papel pode ser também feita uma compra online e acho que aí é que está a sobrevivência destes mídias.
Marco, esse programa, Paiaiá, que o nome é uma homenagem a esse povoado onde eu nasci, na Bahia, moro aqui em São Paulo há 22 anos, agradece demais a tua presença, esse bate-papo. Sinto-me honrado em conversar com você, direto de Cabo Verde, aí, conhecer também um pouco mais da cultura de Cabo Verde, do jornalismo em Cabo Verde. Muito obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado eu pelo convite e espero que depois que esta Covid chegue ao fim, metas num avião e venhas conhecer Cabo Verde e também tomar a nossa cachaça, comer a nossa feijoada e ouvir o nosso samba. Legal, irei com o maior prazer, você também está convidado. Muito obrigado, até uma próxima, viu? Satisfação, um abraço, tchau, tchau.